Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto Fleck, eu sou o CTO da Sol7. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão acompanhando a gente online aí pelo Hangout. Também já vai o meu agradecimento a todos que estão olhando mais um webinar da Sol7 sobre a plataforma BI Machine. Pessoal que não conseguiu estar presente hoje ao vivo e está assistindo esse vídeo de uma outra hora, na madrugada, à tarde aí, meu muito obrigado. A gente está muito satisfeito com o resultado desses webinars semanal que a gente está trazendo para vocês. Está dando um resultado muito legal para poder mostrar para o pessoal como a plataforma do BI Machine trabalha, para poder estar tirando dúvida, tendo esse tempo de aproximação entre a Sol7 e o nosso cliente e o pessoal que está conhecendo o BI Machine. Então, está sendo muito legal essa experiência. A gente está procurando melhorar a cada semana o nosso modelo de vídeo aí também. Tá? Mais uma vez, qual é a minha função aqui dentro da Sol7? Então, eu sou diretor na área de tecnologia, cuido do produto e participo da equipe de sucesso do cliente. Tá? O que é a equipe de sucesso do cliente? O que a Sol7 quer com esse trabalho? A equipe de sucesso do cliente são pessoas dentro da empresa que a gente juntou um grupo. Qual o objetivo é? A implementação e passar o conhecimento sobre a plataforma de BI, sobre projetos de BI, e fazer com que o BI Machine seja usado com sua totalidade dentro dos nossos clientes, certo? E nos aproximar do cliente para saber as suas necessidades e qual a melhor forma que a gente pode estar trabalhando para chegar no objetivo final da implantação, certo? Então, a gente tem profissionais da área de produto, profissionais da área de projeto, profissionais da área de negócio, que está junto com o cliente na implantação da ferramenta, né? A gente sempre diz que o Sol7 não está fornecendo simplesmente um software, uma plataforma, e sim a plataforma com todo o conhecimento e know-how de mais de 9 anos de mercado na área de Business Intelligence, certo? Então, o objetivo da equipe de sucesso é realmente ajudar o nosso cliente na implantação do processo de BI dentro da sua empresa através do BI Machine, tá? E um dos canais que a gente tá fazendo é essas transmissões ao vivo pelo Hangout, onde a gente bate um papo, fala sobre algumas formas de trabalhar com BI Machine, responde perguntas, o pessoal depois geralmente manda e-mail com alguma dúvida ou pelo chat que vocês estão vendo aí no lado. Vocês podem acessar o chat, conversar com nós, mandar pergunta, que no decorrer do vídeo eu vou tentar responder. E se não conseguir também no vídeo, a gente vai respondendo depois por e-mail, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui numa apresentação só para a gente fazer uma introdução de que a gente vai falar, qual é o objetivo do webinar de hoje, tá? E depois a gente já vai para dentro da ferramenta, trabalhar, vai ser um webinar bem prático, não vai ter muito conceito, a gente vai estar mostrando como eu integro o meu RP com o BI Machine, como eu faço a extração dos dados, como eu faço os agendamentos de sincronização de dados do meu sistema de gestão, do meu RP, do meu CRM, para dentro do BI Machine, para eu poder analisar esses dados, fazer a minha análise de informação de uma forma bem produtiva. Esse é o objetivo do webinar de hoje, fechando 3 webinars aí que a gente conseguiu desenvolver nas últimas 3 semanas. O primeiro foi sobre um recurso novo da plataforma, que são os indicadores de KPIs. Depois a gente teve um webinar sobre uma introdução geral da plataforma, e agora a gente está fazendo esse webinar que é sobre integração, né? Quais as formas que eu integro o BI Machine com o meu sistema de gestão e como eu faço isso, tá? Esse é o objetivo. Vou compartilhar minha tela aqui. Então,
o objetivo do MDR de hoje não é como transformar seus dados em informações de alto impacto com o BI Machine, certo? A Solset, então, só para fazer aí um overview, ela é uma empresa que trabalha com projetos de BI desde 2005, então a gente tem 9 anos aí de estrada apenas trabalhando com projetos de BI, com diversas tecnologias. Então a gente trabalhou aí com mais de 300 empresas, desenvolvemos mais de 700 projetos e tem hoje em torno aí de 2 mil usuários usando projetos de BI desenvolvidos pela nossa equipe. Em 2013 a gente então desenvolveu uma plataforma chamada BI Machine, que é uma plataforma em cloud para desenvolvimento de projetos de business intelligence, um conceito totalmente diferente do modelo tradicional de se fazer BI. Então, quem não assistiu o outro webinar, né, onde eu falo em vias gerais de como funciona o BI Machine, então, assim que tiver um tempinho, dá uma olhada lá no webinar para poder ter um overview da plataforma também como um todo, certo? E hoje, o objetivo do webinar é esse, fazer a integração do nosso sistema de gestão, do RP. Quem não tem um RP, tem só, daqui a pouco, um CRM, ou um outro sistema. Como eu faço essa integração dos meus dados brutos com a plataforma de BI e como eu faço esse negócio girar, como eu crio as análises, como eu compartilho no mobile, como eu agendo os envios de informação automática. Então, esse é o objetivo, eu começar do princípio, onde eu preciso de uma fonte de dados, onde pode ser uma planilha, por exemplo, um Excel, um arquivo CSV, onde eu jogo dentro de um FTP e quero fazer essa integração. Não, eu tenho meu sistema de gestão e eu quero conectar direto nessa base, extrair os dados e depois de 15 em 15 minutos fazer essa integração. De lá no meu sistema de gestão, buscar os dados novamente e ficar atualizando dentro do BI. Certo? Então, esse é o objetivo. A gente vai ter aí cerca de 40 minutos aí para trabalhar nesse conceito de integração com o BI. Eu vou mostrar um pouco mais a fundo a interface administrativa da plataforma. E aí o pessoal já pode ir mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos pelo chat ali no lado. Tá? A gente vai estar, assim que essas perguntas for chegando, eu vou organizando elas e no final eu faço aí um tempo para responder essas perguntas, e como eu falei, caso eu não consiga responder na hora, a gente vai trocando e-mail em um outro momento, certo? Então, esse é o objetivo do webinar de hoje. A gente não tem um conteúdo mais teórico para passar, então a gente vai direto para dentro da ferramenta, para estar aprendendo como se trabalha e como se faz essas integrações, certo? Vamos lá, então, vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Parei de compartilhar. Pronto. Eu acho que aí todo mundo já está visualizando a tela de gerenciamento aí do BI Machine, tá? Deixa eu até me logar novamente para a gente ver. Então, eu vou me logar com o meu usuário. Perfeito, loguei com o meu usuário. Como o meu usuário, pessoal, ele tem permissão de administrador em 2 projetos, eu não caio direto na tela de trabalho de análise de informação. Eu caio numa tela que a gente chama de administração de projeto, aonde eu posso olhar os projetos a qual eu tenho permissão para administrar e poder fazer esse gerenciamento, certo? Aqui em cima, então, a gente tem as nossas notificações, como eu já falei no webinar anterior, tá? Aqui eu como administrador, eu consigo ver, por exemplo, notificações de carga. Então, é um recurso aí que a gente colocou dentro da ferramenta nas últimas semanas, que eu posso ver, por exemplo, todas as cargas que estão agendadas nesses projetos, que eu tenho permissão, eu consigo ver os status delas. Por exemplo, o BI Machine informa que a carga de origem de dados para o mercado no projeto foi carregada com sucesso. Caso dê algum problema de conexão com a base de dados,
eu acessei a ferramenta, eu posso ver que tem notificações para mim, eu posso validar isso, tá? Só fazendo um gancho aí, essas notificações não são apenas para carga de dados, pessoal. Essas notificações, elas são, por exemplo, na área de negócio também, onde eu posso, num KPI, eu vou poder dizer que quando esse KPI atingir tal porcentagem, ou quando esse KPI estiver baixo, quando esse KPI atingir 90%, eu recebo uma notificação dizendo que o meu faturamento na última quinzena do mês não atingiu 90%. Então, é um alerta que eu posso ter de negócio e eu não preciso entrar na ferramenta e sair catando as informações mais estratégicas. Eu posso fazer esses monitoramentos, esses alertas, para que no momento que eu entre na ferramenta, eu posso ver as notificações dos indicadores mais críticos que eu tenho no meu cenário de negócio. Então, sem mesmo eu procurar, a ferramenta já vai me dizer, olha, o teu faturamento está abaixo do previsto, o teu custo com o pessoal aumentou. Então, as notificações também vão servir para esse tipo de processo, onde eu posso colocar alertas de negócio dentro da ferramenta. Por exemplo, também em momento que um usuário acessou uma análise financeira, por exemplo, e ele marcar o meu usuário, olha, Augusto, eu olhei a análise financeira e eu acho que está muito abaixo do que a gente previu. No momento que ele me marcou dentro desse comentário, eu também vou receber uma notificação dizendo que eu fui mencionado num comentário de análise. Eu já vou poder ir direto naquela análise e olhar o que o meu colega me marcou e o que ele pediu para mim fazer, certo? Então, são coisas novas que a gente está trazendo toda semana para dentro da plataforma, tá? Ela tem um desenvolvimento muito contínuo de novas features, onde o cliente participa também. Todas essas features a gente tem um bate-papo com os nossos clientes para ver quais as demandas, a gente sente essa demanda do nosso cliente e vai tentando implementar e trazer para dentro da plataforma de uma forma mais rápida possível, certo? Então, aqui eu já recebi, eu consigo monitorar as minhas cargas, certo? Nessa interface administrativa também, pessoal, o que eu consigo ver? Eu vou entrar aqui, então, no meu projeto, os projetos, eles vêm minimizados, eu abro aqui o Slicer e consigo ver algumas dentro do meu ambiente administrativo. Tá? Eu já falei isso, mas vamos fazer um overview. Então, eu estou vendo aqui, dentro desse ambiente, um ambiente novo que eu criei específico para a gente trabalhar nesse webinar. Então, eu consigo ver quantas análises eu tenho criado. Então, esse ambiente está zerado, não tem nenhuma análise criada, eu não tenho nenhum dash, eu tenho um usuário apenas dentro do ambiente e eu tenho 2 origens de dados já criadas dentro da plataforma, certo? Então, aqui eu consigo ver um resumo de quais objetos eu tenho criado dentro da plataforma. Isso é uma informação legal, porque em alguns projetos de BI que a gente já desenvolveu aí, a gente sentiu que quando existem muitos usuários que podem criar análise, por exemplo, o aumento de número de objetos era bem grande. Então, a gente entrava num projeto e olhava e, cara, os caras têm 200 análises criadas. Dessas 200 análises, apenas 10 eram as mais usadas. Então, de 200, os caras usavam 10 análises. E aí, o ambiente era um ambiente muito sujo, vamos dizer assim, porque várias pessoas, eu preciso olhar um dado, eu vou lá e crio uma análise salva. Preciso olhar outro dado, eu vou lá e crio uma análise salva. Eu nem olho para ver se essa análise já está criada. Então, através dessa aba aqui, a gente consegue ter esse controle. Olha, eu tenho X análises num dia, daqui a pouco eu olho, pô, aumentou 15 análises. Será que realmente essas 15 análises que foram salvas e disponibilizadas dentro da ferramenta, elas estão agregando para o projeto? Então, é uma coisa interessante de se controlar. Na aba de usuários, então, eu tenho meu usuário, está online, está verdinho, então, é o usuário que eu estou conectado na ferramenta. Consigo ver aqui as atividades recentes do projeto, aonde eu vejo o que cada usuário, eu como administrador, é claro, eu vejo o que cada usuário está fazendo dentro do BI. Então, é legal também ver se o pessoal está usando a ferramenta, se quem deveria usar das informações para aumentar a produtividade do trabalho, realmente está acessando a ferramenta. Isso é bem interessante a gente acompanhar, para ver que realmente o meu produto, a minha implantação de BI está sendo de bom
de bom proveito dentro da organização, tá? A aba de pastas, então aqui é onde que eu vou dividir, vou montar os meus diretórios dentro do meu BI, onde eu vou jogar as análises, vou organizar. Essa organização, pessoal, ela é muito específica de organização para organização, de implantação para implantação. Tem gente que divide por setor, tem gente que divide por área, tem gente que divide por tipo de análise. Então, isso é muito específico para cada tipo de implantação de BI. Né? Para adicionar uma pasta é muito rápido, então eu vou adicionar. Escrevo aqui, por exemplo, sei lá, análise de faturamento. Então, eu posso escolher um ícone ali que me traz aí uma personalização. Vou botar, sei lá, tem um cifrão aqui, mas agora eu não vou achar. Mas, enfim, eu vou botar aqui um Tux. Então, aqui, criei a pasta de faturamento, selecionei um ícone para ela. Eu vou aqui, vou dizer que essa pasta, ela é privada ou ela é pública, mas eu posso dizer que ela é privada e é só o usuário demonstração BIM pode acessar, ou se eu tenho, por exemplo, 15 usuários dentro da ferramenta, eu tenho grupo financeiro, grupo contábil, eu posso dizer quem pode acessar ou não essa pasta, certo? Ou posso deixar ela pública para todo mundo que tiver acesso à plataforma, pode estar visualizando os objetos que estão dentro dessa pasta. Tá? Então, na outra vez eu não entrei, não criei pastas e tal, então só para a gente fazer um overview aí nessa pasta, nesse modelo de criação de pasta, certo? Eu não falei no outro encontro, mas a gente tem um conceito dentro da ferramenta que a gente vai explorar em outros vídeos, mas a gente tem um conceito de templates de negócio dentro do BI Machine, certo? Então, a gente pode, quando a gente vai criar um projeto, esse projeto, por exemplo, eu criei ele de uma forma zerada, tá? Ele não tinha nenhum objeto, não tinha nada criado, tá? Para a gente poder aí fazer as estruturas do zero, sem nada já montado. Mas, por exemplo, dentro do BI Machine, a gente possui templates de negócio, tá? Então, hoje a gente tem algo em torno de 6 templates de negócio pronto, templates na área comercial, template na área hospitalar, template na área de educação, aonde esses templates eles já têm estruturas de dados modeladas, onde eu tenho o meu financeiro, onde eu tenho minhas metas, onde eu tenho os meus pedidos, onde eu tenho a minha inadimplência, modelado já essas estruturas, a gente já modelou, a gente já criou mais de 100 objetos, 100 análises de informação já dentro da ferramenta, certo? Que no momento que eu vou criar o meu projeto, eu posso escolher, eu não quero criar um projeto do zero, eu quero usar um template de negócio do BI Machine, certo? Então, as estruturas já vão vir prontas para dentro do meu projeto, a única coisa que eu tenho que fazer é trocar a origem de dados, onde ao invés ele vai vir com a origem de dados vazia, e eu aponto para o meu sistema, faço um mapeamento dos dados conforme o template de negócio e mando carregar. Tá? Automaticamente, todas aquelas análises que a gente já criou no decorrer do tempo aí, que a gente já trabalhou com projetos de BI, todas aquelas análises que a gente criou já vão estar prontas para o uso dentro da ferramenta, certo? Tanto para o template comercial, tanto para o template hospitalar, por exemplo, na área hospitalar, eu vou conseguir já sair com uma gama de informação dentro do BI, sem precisar sair criando tudo do zero, certo? Então, é um negócio bem interessante. Dentro do site, da Sunset, tem os templates de negócio, as soluções de negócio, então tem lá um documento que diz o que compõe cada solução, e na hora de eu criar o meu projeto, na hora de eu começar a montar o projeto de BI, eu posso escolher, não, eu queria não criar do zero, eu queria pegar o template comercial, por exemplo, né, onde vai vir já com uma estrutura pré-definida, e eu já quero sair usando essa estrutura, e a partir disso criar as minhas próprias, né, as minhas próprias análises que eu tenho específicas na empresa, mas eu já quero aquela estrutura que vocês têm pronta. A gente habilita o template comercial, e apenas você tem que fazer remapear as origens de dados
para carregar o template com os seus dados, certo? Esses são os templates que a Salset disponibiliza, tá? Que a gente desenvolveu aí ao decorrer do tempo. Mas a gente tem um outro modelo, tá? Que é o seguinte: eu criei dentro da minha empresa, eu comecei o meu projeto do zero, ou eu peguei o projeto da Salset e aperfeiçoei esse projeto, eu tenho mais estruturas criadas, eu tenho mais objetos criados, e eu quero criar um outro projeto baseado nesse que eu já tenho, tá? Então, eu também consigo fazer isso, certo? Eu posso, aqui vocês estão vendo aqui, ó, ele é um projeto no modelo de template, tá? A gente pode ver aqui, todos os projetos no modelo de template, eu tenho a opção replicar projeto, certo? Então, quando eu for replicar o meu projeto, eu vou poder escolher que eu quero replicar esse projeto, quero replicar as estruturas que ele já tem, quero replicar, por exemplo, até os usuários que ele já tem, e criar um outro em cima dele, certo? Então, eu replico esse projeto, posso copiar todas as minhas análises, e lá no outro projeto que replicado, eu mando rodar a carga na outra origem que eu precisar, e já sai funcionando com toda aquela inteligência que eu criei pronta, certo? Então, para os parceiros, por exemplo, eles podem criar um template padrão em cima do seu software, e ele pode, a partir daí, simplesmente replicar esse template para os demais clientes dele, né, no modelo de parceria com o BI Machine. Por exemplo, você tem um RP, você quer colocar uma inteligência de negócio dentro do seu RP, você cria esse template de negócio dentro do BI Machine, cria suas análises em cima do seu RP, em cima do seu software, e a partir daí, criado, você pode só replicar essas análises entre a sua carteira de clientes, né? Ele funciona para isso, ou também para um cliente final, tá? Ele pode pegar esse projeto que ele criou para a empresa, quer fazer uma filial, por exemplo, e pode também usar o mesmo conceito, replicar o projeto e já sair funcionando, só mudar as origens de dados. Tá? Então, essa é a questão da replicação de projeto que a gente tem, é bem legal, tá? Tá tendo uma adesão bem bacana, assim, e uma rapidez no desenvolvimento do projeto, né? Acho que uma das principais características do BI Machine é essa, é eu conseguir rapidamente carregar a estrutura simples ou complexa e criar as análises, já poder disponibilizar para os meus usuários, agendar as cargas, e se eu precisar replicar o projeto, rapidamente eu consigo replicar. Então, se tiver dedicação em horas, eu consigo ter um projeto bacana com o BI Machine, certo? Então, a questão de replicação é só mais uma funcionalidade que a gente criou para acelerar o processo de implantação do BI. Então, vamos ao que interessa, vamos ao objetivo principal da nosso webinar de hoje, que é a questão de poder criar estruturas de dados dentro do BI, certo? Como eu faço eu tenho meu RP e eu quero pegar os dados do meu RP, ou do meu sistema de gestão, ou do meu CRM, quem não tem um RP completo, quem tem só um módulozinho, eu quero pegar essas informações e colocar dentro da plataforma. Como eu faço? Tá? É muito simples de fazer, tá? Precisa de um nível técnico um pouco melhor, um pouco mais avançado. De certa forma, sim, tá? Quando a gente quiser integrar direto com o RP, vai precisar ter um conhecimento um pouco de SQL, tá? Então, quem for querer fazer a integração precisa de uma pessoa que conheça um pouco de SQL para poder conectar no sistema, montar o SQL de extração e trazer para dentro do BI, mas também não é nada complexo, né? E também quem não tem conhecimento de SQL, que é um cara mais de negócio, que conhece bastante Excel, por exemplo, trabalha bastante com planilha, e, cara, eu não quero conectar no meu RP, o meu RP daqui a pouco não tá, os dados lá não estão bem preparados, eu pego os dados do meu RP, extraio para o meu Excel, dou uma tratada, e aí eu quero do meu Excel colocar para dentro do BI. Tem como? Com certeza tem. A gente consegue fazer uma integração direto em CSV, por exemplo. O meu CSV, eu posso agendar as cargas, por exemplo, eu carreguei meu arquivo CSV, beleza, mas eu quero que as atualizações sejam automáticas. Toda vez eu tenho que ir lá e fazer o upload do meu arquivo CSV. Não, a gente também possibilita de eu mapear um FTP, onde eu digo que naquele diretório os arquivos vão estar,
eu digo que de hora em hora eu quero ir aqui naquele diretório, ler se tem algum arquivo novo e carregar dentro do BI. Tá? Então, inclusive com planilhas, com arquivos CSVs, eu consigo fazer uma integração automática. No momento de uma vez feita, a atualização ela ocorre de forma automática e eu só preciso monitorar e ter também a certeza que a exportação para o CSV vai acontecer lá dentro do FTP. Tá? Mas a gente possibilita isso, também não tem nada de absurdo na maneira de fazer, certo? Então, pessoal, como eu crio? Como eu vou começar do zero, tá? Eu tenho uns exemplos de SQL. Então, como eu faço para poder criar uma estrutura dentro do BI Machine, certo? Então, para a gente criar uma estrutura dentro do BI Machine, é a abinha dados, certo? Eu vou em adicionar. Aqui no adicionar, eu primeiro tenho que fornecer o nome da minha estrutura de dados. Tá? A gente não vai entrar muito a fundo no conceito de cubo de BI, porque isso aí requer aí um tempo específico para a gente estar refletindo sobre a questão teórica de o que é um cubo do BI, certo? Mas no momento que eu crio uma estrutura, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Nessa estrutura, o que eu vou querer analisar? Eu vou querer analisar o meu faturamento, eu vou querer analisar o meu contas a pagar, o meu contas a receber, qual é a informação que eu vou estar querendo jogar dentro do BI e trabalhar ela. É mais ou menos um exercício que a gente faz aqui dentro, quando a gente vai implantar o BI nas empresas, é o que tu quer ver, certo? Então a gente monta os fatos de negócio. Né? Aí lá eu queria ver o meu faturamento. Ah, legal, o teu faturamento então é um fato de negócio. Então a gente coloca aí, geralmente a gente pega um papel e coloca, beleza, eu vou ver faturamento. Bota no meio do papel, tudo bem. Do faturamento, como tu quer ver esse faturamento? Certo? Ah, tu quer ver por região, quer ver por estado, quer ver por cidade. Quais são as variáveis que tu quer estar trabalhando em cima do teu faturamento? E aí, quando a gente chama do cubo de negócio, cubo de BI, né? Que é eu poder ficar girando a informação e vendo ela de várias dimensões. Tá? Eu estou dando uma explicação bem simplificada de o que é um cubo de negócio, que é uma estrutura de dados dentro do BI. Tá? Então, eu quero ver o meu faturamento e eu começo. Eu quero ver o meu faturamento por estado, eu quero ver o meu faturamento por cliente, eu quero ver o meu faturamento por região, eu quero ver o meu faturamento por item ou por produto, por grupo de item, por categoria de item, e aí tu vai montando todas as dimensões que tu vai querer ver o teu faturamento, certo? Então, tu vai ter aí 10, 15 variáveis aonde tu vai querer cruzar o faturamento. E aí, assim, é mais ou menos assim que a gente monta os nossos modelos de negócios, nossas estruturas de dados, que na linguagem de BI são os cubos de decisão. Né? Então, eu estou vendo faturamento, então vou ver faturamento. Beleza. Por quê? Pelo quê? Por estado, por cidade, por cliente, por região, por item, por categoria de item, por período. O período, ele não digo obrigatório, mas em todo fato de negócio eu preciso de uma linha de tempo para estar olhando quando aconteceu aquele cenário, né? Então, o período, ele não digo obrigatório, mas ele é quase sempre utilizado. É uma exceção que eu não tenha um período para trabalhar, tá? Então, a gente sempre tem um período. Aí, dentro do faturamento, eu tenho que escolher quais as linhas de tempo que eu quero estar olhando aqui no faturamento. Né? Posso trazer só o período do faturamento da nota fiscal, por exemplo, o período da venda, eu posso trazer várias linhas de tempo que eu quero olhar aquele período. Né? Depende muito do negócio da empresa e de como ela trabalha o faturamento, por exemplo. Eu quero saber, por exemplo, no meu faturamento, quando ele faturou, eu pego a data de venda, ou pego outro tipo de data, então eu posso ter N períodos dentro do meu fato de negócio. Tá? Então, no momento que eu modelei esse meu fato, esse meu cubo, eu vou ter como se fosse um modelo estrela dentro do BI. É um modelo estrela, né? Onde eu tenho meu fato de negócio e eu tenho as dimensões aonde eu vou estar cruzando esse fato, certo? Então, rapidamente, mais ou menos esse pequeno exercício que a gente tem que fazer quando a gente vai carregar os dados. Então, a gente vai se perguntar,
Tá, eu vou carregar minha estrutura, eu quero carregar tudo, né? Eu vou lá e vou dar um SQL, vou cruzar todas as tabelas do meu RP, vou criar um tabelão gigante e vou jogar para dentro do BI numa única estrutura. Não vai rolar. Tá? Pode até carregar, tu vai conseguir carregar, mas quando tu for começar a analisar aqueles dados, tu vai ter uma dificuldade um pouco grande de fazer isso, né? Porque tu vai ter um volume de dados gigantesco, tá? Tu vai ter, vai ter cruzamentos que não vão fazer sentido, e aí vai ficar, abrir uma análise num grupo de dados gigante, e às vezes até a rapidez da abrir aquela análise, de ter muito dado, muito cruzamento, começa a onerar, inclusive, o sistema. Então, a gente tem que fazer um exercício e tentar criar estruturas específicas para análise. Ah, mas eu queria cruzar. Tem como cruzar. Depois que eu criei 4, 5 estruturas dentro do BI Machine, a gente pode usar um termo avançado, que é os cubos virtuais, e eu poder pegar uma estrutura de faturamento que eu já criei dentro do BI Machine e usar com uma outra estrutura que já está criada dentro do BI Machine. Pedidos, por exemplo, ou metas, certo? Mas isso eu faço depois, né? E para poder analisar um outro caso, que é faturamento e meta. Então, é bom a gente dividir para conquistar dentro do BI, tá? Não vamos criar uma estrutura gigante que vai só dificultar a análise. E aí vai ficar um negócio complexo e aquele usuário lá da ponta de negócio que só olha faturamento, ele vai começar a se sentir um pouco perdido dentro do BI na hora que ele olhar aquela análise, e se ele precisar criar uma análise nova, se ele tiver essa permissão, ele não vai conseguir, porque ele vai ver 30 dimensões lá para ele cruzar, ele não vai conseguir. Então, uma regra legal, uma dica legal de implantação, e isso não é só na questão de BI Machine, qualquer ferramenta de análise de informação é uma dica interessante de se fazer, é eu tentar modelar bem o meu fato de negócio, o que eu estou olhando. Eu vou olhar faturamento. Eu vou buscar as variáveis relevantes ao faturamento. Então, eu quero ver o valor que eu faturei, o valor que eu dei de desconto, o valor de imposto, e eu quero cruzar tudo isso por cidade, estado, e enfim, aquelas variáveis que eu comentei anteriormente, certo? Então, pessoal, quando eu vou criar uma nova estrutura de dados, eu vou dar um nome para ela, então a gente vai buscar então a estrutura de faturamento. Eu já estou usando, então vamos criar um faturamento 2. Aqui é bom até a gente, a descrição do cubo, é bom a gente descrever o que esse cubo está trazendo, tá? Então, a gente, para depois, uma outra pessoa for dar manutenção nessa estrutura, ele poder olhar ali e ver pelo menos o que eu trouxe, né? Então, a descrição serve para isso, para eu descrever qual estrutura eu estou trazendo e se eu tenho alguma regra específica dentro da base que eu coloquei, né? Então, trazendo estrutura de faturamento, onde busco os detalhes das NF, ou seja, estou buscando o detalhe da nota fiscal lá no meu sistema de gestão. E é isso. Então, o que eu estou trazendo? No meu faturamento, nesse modelo de faturamento, eu estou dando um select, eu vou dar um select lá dentro da minha estrutura do meu sistema, onde eu vou pegar a nível de nota fiscal, pegar os itens da nota fiscal e trazer. Então, a granularidade que eu estou trazendo é a nível de item. Eu quero olhar venda por produto, por exemplo. Então, eu vou lá dentro do meu sistema de gestão, busco lá dentro da tabela de notas fiscais, pego a nota fiscal, o detalhe do item, então geralmente tem MS detalhe, então eu tenho o espelho da nota e tem o detalhe, então eu estou buscando lá nível de detalhe, os itens, as vendas, e estou trazendo para dentro do BI. Eu trazendo nível de detalhe do item, eu consigo ir agrupando. Quero olhar por nota fiscal, quero olhar por dia, eu quero olhar por produto, quero olhar por quantidade vendida, por valor vendido, por imposto, o que eu paguei de imposto no total no mês, o que eu dei de desconto naquela nota fiscal. Então, a nível de faturamento, eu consigo ter umas informações bem interessantes, certo? Eu vou buscar um SQL, tá? Que eu tenho aqui, eu já tenho pronto um SQL numa base de exemplo nossa, tá? Eu vou buscar esse SQL para a gente ver. Então, deixa eu pegar aqui o SQL. Aqui. Eu vou compartilhar essa tela com vocês.
Deixa eu pegar aqui a tela. Essa aqui. Então, o SQL que eu vou usar como exemplo, tá, pessoal? É esse aqui, tá? É um banco de dados hipotético que a gente tem, aonde eu vou estar trazendo, dei um SQL lá dentro do meu banco e estou trazendo o período da venda, estou trazendo o CFOP da nota, estou trazendo ano e mês separado, estou trazendo a empresa, estou trazendo região, país, estado, cidade, bairro, logradouro, estou trazendo cliente, estou trazendo item por categoria, por catálogo, estou trazendo o número do pedido, estou trazendo os valores, as medidas de valores, estou trazendo o valor do item, o valor de mercadoria da nota, o imposto, o desconto, número de itens, número de clientes. Então, eu trouxe ali uma gama de informações onde eu busquei do detalhe da nota fiscal lá no meu sistema, tá? Então, eu cruzei aqui com uma nota fiscal chamada venda e fiz um join lá com a minha tabela de clientes e a minha tabela de representantes, certo? Um SQL simples também, a ideia não é nós nos aprofundar no SQL, tá? Então, por que é legal? O legal é que você que está utilizando o BI Machine, você conhece o seu sistema, conhece o RP da empresa que você trabalha. Então, naquele modelo tradicional de BI, onde geralmente a fornecedora de software ia na empresa, começava a vasculhar a base para poder fazer as integrações, com o BI Machine, essa estrutura, ela acaba, né? A Solset, ela vai dar o apoio, dar ajuda em montar as estruturas, mas quem faz o SQL, quem pode fazer esse SQL é você mesmo, tá? Então, quem conhece o negócio, geralmente, é a TI da empresa, quem desenvolveu o software de gestão. Então, o tempo de buscar os dados, de montar essas estruturas, ele é extremamente rápido quando quem conhece a base de origem tá envolvido no trabalho. Então, não precisa depender da Salset em lá fazer essas estruturas. A gente pode apoiar, a gente pode ajudar, mas se você quiser, você pode fazer isso de uma forma autônoma, sozinho. Tá? Sem precisar depender da gente, tá? Na sua velocidade, na sua urgência de carregar os dados. Tá? Então, esse SQL eu montei, tá? Eu criei aqui um SQL numa base de exemplo, vou copiar ele, e agora eu vou jogar lá dentro do BI. Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui. Compartilhado. Só voltar aqui, beleza? Então, faturamento 2 aqui, porque eu já tinha um cubo de faturamento criado. Eu dou um próximo, e aí aqui na origem de dados, aonde que acontece eu faço com a minha origem de dados. Tá? Aqui eu vou escolher o tipo, pessoal, da origem de dados da minha integração. Tá? Então, eu posso, por exemplo, mandar um CSV, tá? Que é uma extensão que eu posso exportar do Excel, por exemplo. Eu crio um tabelão no Excel e eu mando exportar para CSV, salvar como CSV, que é o separador ponto e vírgula, o BI poder entender, né? Então, eu posso escolher se eu quero mandar um CSV através de arquivo, aí eu posso navegar aqui e escolher. Eu posso dizer que esse CSV ele é remoto, certo? Aonde eu passo o meu FTP, passo o meu URL de FTP para ele poder buscar os arquivos. Eu monto toda a minha autenticação dentro do meu servidor FTP e eu posso colocar, por exemplo, jogar dentro de um diretório todos os meus arquivos de integração, certo? E automaticamente a ferramenta vai se conectar nesse FTP e vai ficar sincronizando os dados através de arquivo. Tá? É uma possibilidade. Eu posso conectar em DW, tá? Essa opção aqui, por exemplo, é para quem já tem uma ferramenta de BI na sua empresa que trafega em cima de um protocolo chamado XMLA, certo? Então, se eu já tenho, por exemplo, um SQL Server rodando que tenha um protocolo XMLA lá habilitado, tá? Que ele é um protocolo específico para sistemas de BI, certo? O SQL Server, por exemplo, tem isso nativo, né? Foi a Microsoft que desenvolveu esse protocolo. Então, eu habilito o meu servidor de BI lá no meu SQL Server, tá? Para quem já tem essa estrutura criada, e eu posso integrar isso com o BI, certo? Então, eu
tenho meu DW aqui, eu vou lá e jogo dentro do URL do meu DW em XMLA, ele vai se conectar também, tá? Mas não é o nosso caso. Tem a opção SQL, tá? E aí é aqui que a gente vai trabalhar o nosso modelo, que é o modelo mais tradicional de se trabalhar. Eu tenho meu sistema de gestão, eu tenho o BI e quero fazer integração de dados, tá? Então, aqui, quando o tipo é SQL, eu escolho o meu detalhe de conexão, tá? Eu vou escolher o meu banco de dados que eu quero trabalhar, tá? Aqui a gente tem alguns mais famosos bancos de dados, mais usados, tá? Então eu tenho desde o CacheDB, a MaxDB, a MySQL, a Oracle, a Postgres, a Progress, no caso da TOTOS, por exemplo, que usa Progress, SQL Server, Sybase. Caso não tenha um banco de dados em específico aqui, é só fazer uma solicitação para o Salset que a gente adiciona. A gente pegou praticamente os bancos de dados mais usados no mercado e colocamos já dentro da ferramenta, mas caso o seu banco de dados não está aqui, é só nos pedir para nós adicionar, dar o nome dele, a gente vai, procura e adiciona a forma de conexão com o seu banco. Tá? Isso não é problema. Tá? No caso aqui, no nosso exemplo, a gente olhou Postgres, eu vou passar uma URL de conexão JDBC do meu banco de dados de origem, certo? Aí, aqui já tem algumas perguntas, tá? Para me conectar dentro do meu sistema, posso conectar dentro da base de produção, não tem risco. Seguinte, como é que a gente trabalha, certo? A gente sempre aconselha o cliente a criar, primeiro, um usuário somente visualização dentro do banco, até por questão de segurança, certo? Então, a gente sempre pede, olha, quando tu vai fazer a integração, não usa o usuário, o root do banco, certo? Quando vai botar o projeto em produção, usa um usuário que dá somente leitura, certo? Porque aí tu vai estar protegendo primeiro a questão de segurança, de não deixar por algum motivo, o cara vai escrever alguma coisa lá e não afetar o teu banco, tu vai ter certeza, por exemplo, que aquele usuário, aquela conexão, aquela integração com o BI está baseada em somente leitura, certo? Que o BI ele não permite eu executar comandos além de SQL, certo? Então a gente bloqueia qualquer tipo de comando ou SQL injector no sentido de insert ou delete, isso não vai acontecer, claro, nossa conexão ela permite apenas SQL, tá? Mas por motivo de segurança, tá? Mais uma camada de segurança, a gente sempre aconselha criar um usuário específico para o BI somente leitura, certo? Pode jogar dentro do banco de dados de produção? Isso pode, tá? Não tem problema nenhum, só que aí depende muito de como tu vai montar a estrutura, né? Tem que cuidar muito de tu vai criar uma estrutura muito grande, que tu daqui a pouco vai jogar dentro do teu banco de produção, na primeira carga, onde tu vai dar a carga total, se tu não pensar em como tu vai fazer isso, ele pode daqui a pouco deixar o teu banco de dados de produção um pouco lento. Então, existem algumas estratégias para isso, certo? Eu vou começar a carregar de mês em mês, vou dar uma carga total na madrugada para não afetar a minha produção, e durante o dia eu dou cargas incrementais que vai buscar só o que tem de novo dentro do meu banco. Então, como a criação do projeto ela é um trabalho dividido, onde a gente está dando o apoio e você está criando as estruturas, vai muito da implantação, tá? Então, quando a gente vai fazer o planejamento de implantação e vai dar o auxílio, a gente conduz para que isso não aconteça, tá? De eu estar deixando a minha base de dados de produção. Mas, claro, o cara que está criando aí, daqui a pouco, ele vai lá e dá um select numa tabela gigantesca, não faz nenhum filtro, e vai mandar executar na base de produção, com certeza vai dar problema, certo? Então, tem que ter aí uma condução legal aí nessa hora de poder saber o que eu vou buscar, o que eu não vou buscar, certo? A ferramenta tem N possibilidades, e aí depende muito de quem está implantando em fazer da forma mais correta. Né? A gente está aqui para apoiar o processo. A gente não vai deixar, quando a gente estiver acompanhando, o cara ir lá e dar um select total dentro do banco, lá numa tabela gigante, num horário de pico do RP, para poder daqui a pouco deixar o sistema de RP um pouco lento na hora da carga, certo?
Então, nessa aí tem que ter, nesse quesito aí tem que ter um pouco de cuidado, tá? Então, na URL aqui a gente coloca, então, a URL de conexão, uma base, usuário e senha. Tá? Eu vou pegar também uma URL que eu tenho aqui já. Deixa eu só pegar aqui. Só um pouco. Deixa eu só pegar uma URL aqui, pessoal. Deixa eu pegar essa URL aqui, que eu não lembro mais o nome. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Deixa eu criar o banco de novo aqui. Faturamento. 2. Faturamento. Beleza. SQL. PostgreSQL. É a minha URL de conexão, numa base que a gente tem aqui de teste. Eu posso testar minha conexão. Eu consegui lá no banco e fazer uma requisição, então a minha conexão está ok. E aqui eu vou colocar o meu SQL, tá? Que seria aquele SQL que eu mostrei para vocês antes. Tá? Então, eu vou copiar ele aqui e joguei o meu SQL aqui dentro, certo? Então, aquele SQL que eu falei lá, que está buscando o detalhe da nota, eu trouxe para cá. Tá? Estou dando um select numa tabela de venda, fazendo um join com clientes e representantes. Tá aqui, vou fazer uma validação de consulta. A query, a princípio, está correta. E eu dou um próximo. Como é que eu dei um próximo? Eu fiz a minha integração. Então, eu fiz a minha conexão com a minha base de origem, o meu arquivo de origem. E agora eu vou definir a minha estrutura, certo? Então, essa etapa é muito importante, porque aqui eu vou definir o nome das dimensões, quais os tipos dela dentro do BI, tá? Se ela vai ser uma medida, se ela vai ser um texto, se ela vai ser um período, uma linha de tempo. Eu posso criar medidas calculadas aqui também. Então, essa é uma etapa bem importante, certo, pessoal? Então, aqui ele vai no meu banco, ele traz a estrutura inicial do meu SQL, certo? Então, aqui ele traz todas as colunas que o meu SQL retornou, tá? E aí, aqui nessas colunas, eu vou começar a setar, certo? A dizer, por exemplo, período, o campo que eu quero, o nome que eu quero que seja do campo, tá? E o nome que eu quero que seja visualizado dentro do BI. Tá? O nome de visualização é o label na hora de eu analisar, de eu fazer as análises, eu estar visualizando, tá? Então, uma dica importante também é eu colocar nomes na área de visualização, o label, nomes que sejam aderentes àquilo que eu tô fazendo uma análise dentro do BI. Tá? Aqui, no caso, o SQL que eu fiz, no SQL mesmo, eu já setei os S e ele já trouxe os nomes mais entendível, tá? No caso, esse SQL que eu estou trazendo, por exemplo, ele é um template de negócio, tá? Um modelo, é o mesmo SQL que a gente usa para criar o template comercial. Tá? Então, se eu estivesse usando o template comercial, era esse SQL, era essa saída que esse template está esperando. Tá? Então, todas aquelas análises que eu tenho dentro do template comercial já iriam funcionar aqui, tá? Mas não é o caso que eu estou utilizando. Então, voltando, pessoal, a questão do label, ela é importante porque a gente tem que pensar, a gente técnico, às vezes, para nós é muito automático, assim, o nome dos campos e o que ele significa. Mas para o cara de negócio lá, o cara comercial, o analista de negócio lá da ponta, para ele não é tão entendível assim. Né? Então, eu tenho que às vezes ter um bom senso de botar um nome mais autoexplicativo de cada campo, porque senão eu vou criar, o cara vai criar análise, vai olhar lá. Tem RPs, por exemplo, que na base de dados, o nome das tabelas não é um nome bonitinho, faturamento, espelho nota, detalhe nota, cliente, é CP004, o nome da tabela, e aí dentro do nome daquela tabela tem o campo CP0041, CP0042, e aí tu precisa de um dicionário de dados para estar podendo saber o que é cada campo. Tá? Tem muito sistema que é assim.
Tá? Então, quando o cara de TI, o cara que tem um conhecimento de SQL, vai fazer essa estrutura, ele tem que pegar, por exemplo, no caso desses RPs, que o nome não, é, não é muito legível, e já pegar o dicionário e aqui já traduzir os labels, certo? Imagina tu criar um fato lá de faturamento e aí vai o usuário de negócio criar e vai estar as dimensões, CP001, CP002. O cara não vai entender, ele não vai criar as análises, tá? Então, é uma dica bem interessante, tá? Agrega muito para o sistema de vocês, para a implantação do BI, é aqui, nessa coluna nome e visualização, eu for aqui e colocar nomes que sejam entendível para os usuários, tá? Então, porque também, no momento que eu criei esse cubo, e eu vou começar a criar as análises, eu tenho 15, 20 análises criadas já, aí o cara olha lá e tá com todas aquelas análises com nome estranho e tal, vai querer vir aqui mudar, vai ficar mais complicado, certo? Então, no label aqui, pessoal, vamos colocar nomes legíveis, tá? Para ficar legal na hora de fazer análise. A origem aqui é o nome que veio do banco e o campo é o nome que vai para a nossa estrutura de dados, tá? Isso não vai ficar visível para o usuário, porém, dentro da estrutura do BI, vai ser o nome que vai ficar o campo, tá? Então, aqui é muito opcional, se eu vou querer botar outro nome diferente da minha base ou não, tá? Uma dica nisso é assim, vamos lá, eu criei a estrutura, tá? E aí criei 50 objetos, por exemplo. E aí, por algum motivo, eu preciso adicionar uma nova dimensão, certo? E eu já tenho 50 objetos criados. Uma coisa que a gente tem que cuidar é que quando a gente for editar essa estrutura já criada, eu manter sempre os mesmos nomes de campo. Nome de visualização não interfere, mas o nome do campo tem que ser o mesmo que estava anteriormente. Então, não vai eu lá editar aquela estrutura, botar mais duas colunas e mudar esse nome desses campos. Dá o select de novo na base, a base vai trazer os nomes de campos originais para essa coluna, e aí aqui eu modifiquei tudo, já tem um monte de análise criada, vai parar tudo de funcionar. Então, eu preciso cuidar isso, tá? Então, aqui o nome do campo, geralmente deixar o mesmo nome que está no SQL, tá? Ou lá no SQL eu faço os ES, lá se eu tenho, na minha base original, lá eu tenho os nomes meio estranhos, eu lá faço um ES no SQL, trago um nome um pouco mais legível, mas eu mantenho depois, quando eu for editar esse SQL, eu sempre tenho que manter esses mesmos nomes de campo, senão tudo que eu criei vai parar de funcionar, eu vou ter que editar, certo? Nome de visualização, então, é o label, e tipo da dimensão é como essa dimensão vai estar, como essa coluna vai se comportar dentro do fato, certo? Então, assim, a gente tem alguns tipos, tá? A gente tem o tipo regular, que ela é usada como filtro e como jogada dentro de coluna e dimensão. Eu quero olhar por cliente, eu quero olhar por estado, eu quero olhar o faturamento por cliente e por estado. Então, esse é o tipo de dimensão regular. Tá? Geralmente, dentro de uma estrutura, são os campos textos que a gente está trazendo, o cliente, o nome do cliente, o fornecedor, a região, o estado, são essas colunas que são as do tipo regular, que são colunas de cruzamento. Eu tenho colunas do tipo tempo, tá? Que são aquelas dimensões de tempo que eu comentei, são a linha de tempo onde o meu fato de negócio vai estar acontecendo, quando foi que eu faturei tal valor, o faturamento de outubro, de setembro, faturamento de 2014. Então, as colunas, quando eu tenho data, elas geralmente são tratadas como dimensão de tempo, certo? Georreferência serve para quê? Quando, por exemplo, eu vou trazer o meu faturamento e eu quero olhar esse faturamento em mapa, certo? Então, quando eu quiser olhar esse faturamento em mapa, eu preciso georreferenciar os meus dados. Tá? Então, eu vou pegar uma coluna e vou trazer, por exemplo, o endereço do cliente, tá? Para eu poder ver faturamento por cliente no mapa. Ou o endereço, a georreferência da cidade. Então, eu monto uma coluna dentro do meu SQL, e aí nessa coluna eu trago em texto, um campo texto, com, por exemplo, Brasil, vírgula, estado, vírgula, cidade, vírgula, bairro, se tiver nível de bairro, vírgula, número, ou rua, se tiver nível de rua. Eu trago essa string
com um endereço separado por vírgula, certo? E marco ele como georreferência. O que o BI vai fazer quando eu marcar ele como georreferência? O BI, ele vai, na hora da carga, pegar aquele endereço e, através de serviços, ele vai buscar a georreferência daquele dado. Ele vai buscar a coordenada X e a coordenada Y. E automaticamente vai deixar isso dentro da estrutura. Para quando eu quiser criar um mapa, ele já sabe aonde, qual ponto do mapa ele vai plotar aquele cliente ou aquela cidade, por exemplo. Certo? Então, para isso que serve a opção dimensão de georreferência dentro da minha estrutura, tá? Então, voltando aqui, eu tenho a minha origem de dados e eu tenho as minhas estruturas aonde eu vou estar trabalhando, tá? Aqui, por exemplo, na operação, quando a minha estrutura ela é do tipo medida, por exemplo, eu abro mais duas opções, que é a operação que eu vou fazer em cima dessa medida, que geralmente é uma medida numérica, tá? Então, é os valores que eu vou trazer, as quantidades que eu vou trazer para dentro do meu fato de negócio. Então, aqui eu vou dizer, por exemplo, se eu vou pegar a medida, deixa eu pegar uma medida mais, uma valor aqui, ó. A medida valor mercadoria, ela é do tipo medida, então ela é um numérico, tá? Eu vou fazer com ela, nos agrupamentos, uma soma, eu vou fazer uma contagem, eu vou pegar o máximo, eu vou pegar o mínimo, eu vou fazer uma média, eu vou fazer uma contagem distinta. Por exemplo, eu quero trazer a quantidade de notas fiscais emitidas, tá? É um exemplo. Tá? Na quantidade de notas fiscais emitidas, eu posso trazer, por exemplo, o número, o ID da nota fiscal e dizer para o BI fazer o seguinte, faz uma contagem distinta de notas fiscais emitidas e ele vai me dizer quantas notas fiscais eu emiti, vai trazer a quantidade de notas fiscais que eu emiti num período, para um cliente, num estado, então para isso que serve, tá? Isso aqui quem trabalha com Excel já consegue ter uma ideia de para que serve essas operações, tá? Quando eu tenho uma medida do tipo regular, então é bloqueado porque não tem por que eu dar uma operação com uma medida de texto, por exemplo, certo? Então, mais uma coisa que a gente tem que fazer nas medidas é, por exemplo, a minha máscara, certo? Então, quando eu tenho uma medida de valor, por exemplo, eu não quero botar ela como um valor bruto, eu venho aqui e digo que ela é do tipo moeda. Então, ele já vai formatar lá com o real lá, ou com o dólar, conforme for o bloqueio lá do navegador, certo? Então, a máscara para medidas do tipo numérica serve para isso. Ou, por exemplo, tem uma hora, eu quero formatar no valor de hora, então eu tenho aqui, certo? Porcentagem ou padrão, como é em todos. Certo, pessoal? Então, nessa questão aqui, eu vou definir, então, e vou formatar todo o meu cubo de decisão, tá? O meu fato de negócio. Aqui embaixo, eu tenho mais uma opção. Tá? Eu trouxe todas as minhas colunas dentro do meu sistema de gestão, ou da minha tabela, e eu quero agora criar uma nova medida. Ou seja, eu não tenho algum cruzamento ou algum cálculo que eu não fiz lá no meu SQL, tá? Não tem por que fazer lá, e eu quero fazer dentro do BI. Tem como? Com certeza tem como. Por exemplo, eu trouxe aqui o valor do item, certo? Bruto dentro da nota fiscal. Seria o valor de venda bruta. Tá? Eu não trouxe o valor de venda líquida, porém eu trouxe o meu valor de impostos da venda, certo? Então, eu quero fazer, por exemplo, para mim pegar o número de meu valor de venda líquida, eu preciso diminuir dos meus valores de impostos, certo? E eu não tenho essa coluna no meu SQL, tá? Como eu faço isso? Eu posso criar uma medida aonde eu posso fazer cálculos entre medidas dentro da minha estrutura, certo? Então, eu posso fazer fórmulas muito avançadas e com uma divisão simples, tá? Eu tenho aqui já separado, deixa eu pegar aqui, uma divisão
que é o meu valor de venda líquida. Então, aqui, ó, VLR, venda líquida. E aqui é uma fórmula onde eu pego a medida valor de venda bruta e faço menos o valor de impostos da venda, tá? Então, com isso, eu consigo já criar uma medida calculada aonde ele vai fazer essa subtração e já vai me trazer o valor de venda líquida. Foi algo que eu não fiz no SQL, eu estou fazendo dentro do BI, estou deixando ele dentro da minha estrutura, esse cálculo. Dentro dessas medidas calculadas, pessoal, a gente pode fazer coisas bem mais complexas. Eu posso colocar gauges de indicadores, eu posso colocar, por exemplo, células coloridas, eu posso colorir em cima de uma regra, eu posso fazer várias coisas. Também posso fazer isso lá dentro do BI, em cima de uma análise específica. Mas caso eu queira fazer isso e deixar isso direto no meu cubo, eu consigo fazer através daqui. Tá? Dentro da nossa base de conhecimento lá, bimachine.sol7.com.br, tem várias fórmulas como exemplo para mim poder trabalhar com isso aqui, certo? Então, o momento que eu defini que não, realmente é isso que eu quero, eu criei meu período, as minhas medidas, eu vou fazer aqui, deixa eu só voltar depois que eu alterei, deixa eu validar minha consulta, deixa eu tirar alguma coisa aqui. Então, tá, meu período está aqui, minha dimensão de tempo, eu vou lá nas minhas dimensões de valores, e eu vou dizer que elas são formato em moeda, e aqui, moeda. Não tem mais nenhuma, não. Então, formatei como moeda as minhas medidas de valores, dei um próximo, aqui ele vai dar um resumo, quais as dimensões de cruzamento que eu criei, então eu vou poder fazer cruzamentos por país, por região, por estado, por cidade, por bairro, por agradouro, por cliente, por categoria, por catálogo, por linha, por item, por pedido em si, por representante, por tipo de nota fiscal. As dimensões de tempo é a período, eu tenho medidas de valor nota item, mercadoria, impostos de venda, desconto de venda. Algumas veio aqui, ó, pessoal, que não são medidas de cálculo, então eu vou voltar lá para alterar. Então aqui, ó, ano, ele não é uma medida, ele é um texto. O que mais que ele apareceu aqui? Nota fiscal é o número da nota, então aqui eu vou chamar isso aqui de quantidade. Quantidade de venda, porque é o número de notas fiscais, eu vou mandar ele fazer uma contagem distinta. Tá? Para me trazer a quantidade, ele vai contar por número de nota fiscal, e aí com isso eu tenho quantas vendas eu fiz, quantas notas eu emiti, certo? O que mais que ele trouxe? O código do representante, ele me trouxe também, eu não vou nem mostrar, então eu vou desmarcar aqui. O que mais que ele me trouxe? Código do cliente também eu não vou trazer, porque eu já tenho um cliente lá em cima, então eu vou desmarcar, eu posso fazer isso, tá? Tirar algumas colunas, e é isso. Eu acho que agora vai ficar legal. Então, as medidas que eu tenho, realmente são medidas que eu vou poder fazer cálculo, certo? Nenhuma medida calculada, não salvei aquela que eu fiz anteriormente, nenhum campo georreferenciado, os campos não utilizados e campos ignorados são esses dois aqui, certo? Então, eu vou finalizar. E deu. Finalizei a minha estrutura. Já está em processo de publicação dentro do BI e em alguns instantes já vai fazer a carga de dados. Certo, pessoal? Vai conectar no meu sistema e vai fazer a carga de dados. Enquanto isso acontece, eu tenho aqui o espelho dela, que foi o faturamento que eu criei antes, tá? Eu já vou poder acessar o meu BI, certo? O meu ambiente totalmente limpo. Eu criei aquela pasta anteriormente, ela já está aqui mostrando, certo? No momento que eu criei a minha estrutura de dados, e aí vai a minha criatividade. Meu ambiente está no zero, agora eu vou começar a transformar aqueles meus dados em informações da minha empresa, da minha organização. Tá? Então, eu vou vir aqui, meu menu de usuário, vou criar uma nova análise, já consigo ver o meu cubo de faturamento aqui, faturamento, dou um OK.
os meus dados que eu carreguei já estão aqui. E aí aqui começa aquele processo de criar a inteligência, certo? Então aqui eu vou querer ver, por exemplo, o meu valor de item, tá aqui. Então eu vou puxar o meu período, a minha linha de tempo. Vou jogar aqui em colunas. Vou abrir o meu período 2014. Tá aqui, então, eu tenho as minhas vendas expandidas por mês em 2014. Agora eu vou trazer o meu representante. Tirar o meu ano para cá. Deixa eu ver o cara que mais vendeu em outubro. Então, a partir daqui, pessoal, eu já posso pegar os meus dados e começar a trabalhar. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise onde eu vou botar o meu estado. Vou tirar o meu representante. Vou abrir, então, por estado. Meu período, eu vou filtrar só o mês. Eu vou fazer um filtro só de 2014. Vou tirar o estado não informado. O EX seria exterior, tá? Então, eu vou tirar também. Eu vou ordenar o meu faturamento por maior. Filtrei 2014. Venho em gráfico. E eu vou gerar, por exemplo, um radar por linha. E aí eu já consigo visualizar, por exemplo, o estado que eu mais faturei em 2014. E aí aqui vai muito do trabalho que a gente vai fazer, tá? Com os meus dados. Então, tá aqui, nome completo, vou mostrar os valores. Tudo que eu faturei por estado. Vou salvar essa minha análise dentro daquela pasta faturamento. Tá aqui salvo. Vou, por exemplo, criar aqui uma outra análise. Deixa eu ver se o faturamento 2 já está aqui. O faturamento 2 já está aqui, daquele que a gente publicou antes está aqui. Então, vou pegar nele agora aqui, vou vir em medidas, vou pegar tudo que eu tenho de impostos. Legal. Vou botar também em estado. Vou abrir por estado. Vou tirar exterior e não informados. Vou ordenar. E vou salvar isso. Salvei. Vou gerar um gráfico igual àquele de faturamento, só por impostos. Legal. Salvei aqui, deixa eu tirar a minha tabela, vou deixar só o gráfico. Agora eu vou criar uma outra análise. Nova análise. Pode ser de faturamento. Faturamento 2. Aonde eu vou pegar o meu período. Vou abrir 2014. Eu vou trazer duas medidas, que é o meu valor item e impostos de venda. Vou trazer o meu gráfico de linha. Vou mostrar os meus valores. O que eu paguei de imposto. O que eu faturei. Mês a mês. Então, eu trouxe uma linha de faturamento e uma linha de imposto. Tá? É um exemplo hipotético, tá, pessoal? Vou salvar aqui. Mês a mês com impostos.
Vou salvar essa análise também dentro da minha pasta faturamento. Rapidamente eu criei 3 visões, certo, pessoal? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e vou criar um dashboard. Faturamento, dash faturamento. Dei um próximo, selecionei as minhas 3 análises, os 3 gráficos, certo? Dei um próximo, vou selecionar um layout de 3, vai ser esse aqui. Pode ser esse aqui. Avanço, público e finalizo. Perfeito. Deixa eu só tirar umas coisas aqui. Aqui. Então, aqui, pessoal, rapidamente, deixa eu só mudar isso aqui. Ó. Vou trocar e vou botar esse cara aqui. Legal. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu editar esses caras aqui. Deixa eu salvar aqui. Eu vou editar esse cara aqui. Propriedades, vou tirar a legenda dele. Legal. Para ficar mais melhor, deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar a legenda desse também. Acho que vai ficar legal. Então, rapidamente, pessoal, vocês podem ver que eu criei 3 visões. Eu criei as estruturas, carreguei meus dados, criei 3 visões, tá? Num cenário hipotético, onde eu trouxe o que eu já gastei, o que eu já faturei por estado, o que eu já paguei de impostos por estado, e o que eu estou faturando mês a mês, aberto mês a mês, e também o que eu estou pagando de impostos, certo? Então, a gente pode ter uma ideia aí, como é rápido criar dados dentro do BI, certo? Criar as estruturas, carregar essas estruturas, e já tá com as visões aqui, certo? Então, a partir daqui, aí eu faço o que eu quiser, certo? Eu posso, por exemplo, criar esse dashboard rapidamente, venho aqui, compartilho. Se eu tiver outro usuário, tem só um usuário nesse projeto, certo? Mas eu poderia ter todos os meus usuários. Venho aqui, adiciono esse usuário. Esse cara já vai... Dash de faturamento. Segue o dash de faturamento. Já vai estar recebendo o faturamento no e-mail dele, certo? Em PDF. Ou melhor, eu posso vir aqui e vou criar um agendamento. Que eu quero que todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dash de faturamento. Às 7h30 da manhã, o cara esteja recebendo na caixa de e-mail dele o panorama da empresa, o faturamento da empresa. Eu digo que eu só vou mandar se todas as cargas de dados forem executadas, certo? Então, se tiver algum erro na integração, ele não vai enviar o dado errado. E finalizei. A partir de agora, todo o dia, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, esse cara vai estar com esse dashboard na caixa de e-mail dele. Tá? É muito rápido e muito fácil de trabalhar com os dados dentro da plataforma, certo, pessoal? Então, vocês viram que não teve dificuldade nenhuma de eu criar os dados, carregar os dados para dentro da ferramenta e estar disponibilizando aí uma informação. Claro que aqui é um cenário hipotético, mas uma informação que possa ajudar no meu dia a dia, na minha tomada de decisão. Tá? Voltando lá para o meu gerenciamento de projeto, eu mandei carregar lá os dados, certo? Eu mostrei o exemplo de faturamento, mas os dados já foram carregados, tá? Então, aqui eu posso acompanhar os logs de todo o processo de carga, certo? Se foi executada a carga com sucesso ou não. Tá aí melhor. Agora, aqui no faturamento 2, eu já fiz a carga, já criei meu cubo, eu posso vir aqui no meu agendamento e posso estar dizendo que eu quero que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu tenha das 7h30 às 18h, de hora em hora, de 60 em 60 minutos,
eu faço uma carga incremental, eu quero que no período ele apague o dia atual e vai inserir o dia atual, então eu já dei uma carga total e agora eu quero simplesmente pegar o dia atual, apagar e inserir de novo, para tudo que eu faturei na última hora seja colocado dentro do BI, certo? Próximo, eu digo que eu quero receber um SMS quando der um erro e eu quero receber uma notificação via portal quando der erro e eu quero receber por e-mail toda vez que der sucesso. Toda carga que der sucesso eu vou receber por e-mail, certo? Quando der um erro, eu vou receber um SMS dentro do meu celular dizendo que aconteceu alguma coisa na minha integração, e quando der um erro também ele vai me notificar aqui no meu portal que aconteceu o problema, certo? E deu. A partir de agora, tem um agendamento aqui, todo dia, de hora em hora eu vou no meu RP, busco os dados e insiro de uma forma incremental, tá, pessoal? Então, se eu tenho, se da última hora eu só gerei 5 linhas de faturamento, ele vai gerar só 5 linhas na integração. Então, vai ser uma carga muito mais rápida do que uma carga total, certo? Fechando a nível de integração DSQL, tá? É assim que se faz, é muito tranquilo, tá? Eu vou mostrar agora, acho que a nossa hora tá acabando, tá? Eu vou mostrar agora como eu faço isso com CSV, tá? E aí eu vou responder algumas perguntas e aí a gente encerra por aqui, tá? Então, como eu faço uma integração via CSV, certo? Então, é o mesmo processo. Então, só vai mudar a forma de eu mandar o dado, tá? Então, eu vou botar aqui supermercado 2. Posso botar número. Super 2. Eu vou dar um próximo. Eu vou escolher o formato de CSV, tá? E aqui no formato de CSV eu tenho algumas especificações, se o separador é ponto e vírgula, se o separador é vírgula, se é um tab, se é um espaço. Então, eu vou usar o ponto e vírgula e eu vou usar uma codificação do arquivo em ISO, tá? Que eu sei que é essa codificação, tá? Eu vim aqui e vou escolher o arquivo, ele vai ser o meu arquivo supermercado, tá? Venda supermercado Brasil, escolhi ele vai estar enviando ali embaixo, está dando a porcentagem de envio, tá? É um arquivo um pouco grande, então ele está enviando para dentro da ferramenta. Caso, por exemplo, eu não tivesse o arquivo nas minhas mãos e eu quisesse conectar no FTP, eu escolhi aquele tipo CSV remoto. Eu passo o diretório do meu arquivo CSV e ele automaticamente também vai fazer essa integração. Tá? No caso aqui, eu escolhi mandar o arquivo na mão. Tá? Mandei o arquivo, foi enviado, dou um próximo e aí o processo é o mesmo, pessoal. Eu vou cair na tela de estrutura e vou fazer o mesmo preenchimento. Tá? Aqui eu vou avançar direto, tá? Dei um próximo e finalizei. Pronto, mais uma estrutura de dados criada, baseada em CSV, logo ele vai gerar carga e já vai informar aqui que os dados foram carregados, tá? Eu vou acessar aqui, vou pegar o exemplo que eu já criei anteriormente, para a gente não perder tempo. Supermercado, abri aqui o meu cubo, e os meus dados estão aqui, aí começa aquele processo de criação inteligente, certo? Então, o processo de estruturação de dados é esse, pessoal, é bem simples, tá? Então, não tem nenhuma complexidade muito grande em fazer esse trabalho. Eu acho que quem tem um conhecimento com a base, o fornecedor de RP ou o cara de TI, ele tem uma facilidade muito grande em escrever esses SQLs. A gente tem percebido isso. O time de implantação de projeto é muito grande quando tem esse envolvimento. O cara conhece a estrutura, então ela se torna muito fácil de se trabalhar, tá? Então, basicamente, a criação de estrutura de dados dentro do BI é essa. E aí, claro, no momento que tu cria uma estrutura, tu cai dentro da ferramenta e tem que criar as inteligências, certo? Então, a criatividade e principalmente a demanda que a empresa tem, aí vai ter que ser desenvolvida, tá? O que a gente tem isso é, como eu repito, aqui os templates de negócio, aonde, por exemplo, aqui dentro do comercial aqui foi um outro projeto que eu tenho, eu acesso aqui, esse projeto ele já tem toda uma estrutura pronta, onde eu tenho
comercial, tenho devoluções, tenho inadimplência, tenho meta, tenho pedidos, eu tenho vendas, eu tenho mapas criados, certo? Então, aqui, eu já starto o meu projeto com uma gama de objetos criados, tá? Então, quando você vai criar um projeto no BI Machine e necessita de um template comercial, isso já vem pronto, tá, pessoal? Essas estruturas, esses cubos já estão prontos dentro da ferramenta. O que tu tem que fazer é o seguinte: entrar dentro do cubo, editar ele, vir na origem de dados e trocar. Ao invés de estar caindo na origem default que a gente vai estar dando, você vai cair na sua origem, você vai escrever o seu SQL, que traga as mesmas colunas do template, e no momento que tu fez isso, tu vai executar a sua carga, e aí tu vai cair dentro da ferramenta com tudo isso já funcionando. Esse é o modelo comercial que a gente tem, nosso template comercial. Então, tu não começa aquele processo do zero, certo? Então, a gente tem essa possibilidade. Dentro do portal lá, vocês, dentro do bimachine.com, em sol7.com.br, vocês podem ver lá que a gente tem 6 templates modelados. Então, se eu quiser criar o meu projeto baseado nesse template, para mim não sair nu e cru no processo, para não ter que criar tudo do zero e poder ter os objetos para me basear, tá? E depois só pegando a demanda do meu usuário e tá criando mais coisas, a gente faz também. É quando for criar o projeto, fazer a solicitação para nós, habilitar o template comercial, o template financeiro, ou template hospitalar, por exemplo, certo? Então, também eu não preciso começar o meu projeto do zero. Então, pessoal, basicamente, tá, eu te dei um overview geral da ferramenta, tá, de como eu crio as minhas estruturas. Então, basicamente foi isso. Vocês podem ver que não é complexo fazer, é bem tranquilo eu estar criando as estruturas, tá? Não exige aquela complexidade grande de estar criando o meu ETL, estar fazendo todo aquele processo. Tá? Eu consigo usar um projeto de BI, usar o BI Machine com uma complexidade pequena de implantação e com um resultado muito bom, porque em pouco tempo que eu criei as minhas estruturas, eu posso estar modelando as minhas análises e agendando o envio e estar fornecendo informação de qualidade para toda a minha empresa. E ainda mais quando eu uso um template comercial pronto, que aí eu não preciso ainda ter aquele time de criação da inteligência. Eu já mando criar o meu projeto em cima de um template, só refaço as minhas integrações de acordo com o meu sistema e já sai funcionando. Tá? Melhor ainda também para a empresa de RP, né? Um parceiro que tem um sistema de gestão e quer fazer integração com o BI Machine, é a mesma forma. Cria um projeto template, monta todas as suas visões de acordo com as necessidades que vocês acham que o cliente de vocês vão ter, e a partir daí é só replicar. Aí é só replicar em escala os projetos para toda a carteira de cliente, caso você quiser, certo? Sobre as perguntas, pessoal, o pessoal perguntou aqui, tá, eu tenho, por exemplo, metas em planilha e eu quero cruzar as minhas metas das minhas planilhas com o meu faturamento, tá? Tem como eu fazer? Tem como tu fazer. Tu vai carregar as tuas metas via planilha, como eu mostrei lá, você vai carregar o faturamento através do SQL no banco, e uma forma de criar objetos avançados dentro do BI Machine, eu lá nas estruturas tenho uma opção que não estava habilitada nesse Hangout. Esse Hangout de cruzar estruturas do BI Machine vai ser um tema específico, que requer um pouco mais de tempo. Você pode pegar, por exemplo, a meta em CSV dentro do BI e cruzar com o teu faturamento. E aí criar aquelas medidas de atingimento, para ver se o cara atingiu ou não atingiu a meta, cruzar, por exemplo, com um calendário de dia útil e poder ver se o cara criar um cálculo de tendência para ver se o cara vai bater ou não vai bater a meta, cruzar faturamento com pedido. Então, tu pode fazer isso de uma forma também bem tranquila, tá? Só que aí não ia dar tempo de eu estar mostrando isso também. Tá? Então, num outro Hangout, a gente vai estar falando em específico sobre como cruzar estruturas dentro do BI Machine. Tá? Que é uma demanda muito grande, por exemplo, na área comercial, no nosso template comercial, a gente já fez pensando nisso, onde eu carrego a meta por planilha, porque 90% dos casos que a gente já trabalhou, a meta está em planilha, não está no RP. Então, eu posso carregar minha meta na planilha, carregar o meu faturamento no meu RP e fazer o cruzamento dos dois, certo? Então, a gente vai criar aí um webinar aí específico para esse tipo de situação. Certo, pessoal?
Então, outra pergunta é como eu faço aqui para poder fazer o teste com os meus dados, tá? Quer fazer um teste no BI Machine, então, quando tu cria tua conta demo, tu vai ter um usuário somente de visualização, então tu pode ir lá no menu, clica no menu de usuário, lá embaixo vai ter solicitar a demonstração com os meus dados, fazer teste com meus dados, algo assim, aí vai vir uma solicitação para a gente e a gente habilita essa opção para vocês, tá? Então, quem já assistiu esse Hangout, tá, tem condições de fazer esse teste na ferramenta, tá? Quem ainda ficou com alguma dúvida, faz essa solicitação sobre fazer o teste e a gente pode marcar aí uma tela aí via Skype para a gente estar auxiliando você a fazer esse teste também, certo? Acho que seria isso de pergunta, pessoal. Aquela pergunta de usuário também antes, sobre a carga no banco, eu já respondi. Então, depende muito de como é que eu implemento a minha estrutura de dados. Então, na hora de implementação, que tem a equipe de sucesso junto com você, implantando o projeto dentro da tua empresa, a gente tem que olhar, tem que cuidar para também não estar onerando a base. Né? Então, tem N estratégias que a gente pode fazer. Pode criar uma base replicada no lado do cliente, para não estar fazendo a carga em cima do banco de produção. Então, tem N formas, tá? Então, dá para a gente fazer uma integração sem estar onerando a base de produção. Certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou aí do Hangout, que está aí conosco aí acompanhando ao vivo. Gostaria de agradecer também você que não conseguiu acompanhar nós ao vivo e está olhando esse vídeo aí no nosso canal no YouTube. Tá? É uma satisfação muito grande da Solsest estar podendo ter esse espaço de estar conversando e passando um pouco de como trabalhar e as melhores formas, as melhores práticas de implementar um projeto de sucesso com o BI Machine, certo? Então, um bom final de dia para todos, tá? E aí, até a próxima semana, a gente vai estar divulgando as próximas agendas do webinar, certo? Então, um bom dia mais uma vez e até a próxima.